Vamos para a palavra do Senhor. Queridos, você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer ter uma vida próspera? Então, preste atenção em algumas coisas que nós vamos estar pontuando aqui, para que você tenha uma vida bem-sucedida, mas que você entenda o que é ter uma vida bem-sucedida. A vida bem-sucedida não está nas prateleiras das lojas. A vida bem-sucedida não está nas empresas automobilísticas. A vida bem-sucedida não está na conta bancária. Não está na conta bancária. Não está. Então nós precisamos desenvolver uma visão muito especial de Deus e de nós mesmos, para que esses princípios sejam reais na minha e na sua vida. A vida bem-sucedida não está em você viver muitos anos. Não está. A vida bem-sucedida tem a ver com o que nós vamos ler agora. Envolve você e Deus. Envolve você e Jesus. Envolve você e o Espírito Santo. Nos diz assim a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 1, do verso 24 ao 30. Do 24 ao 30. Nos diz assim o texto sagrado da palavra do Senhor. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que tenho-vos dado toda a erva que dá semente, e tudo que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será por mantimento. Assim foi. E viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. Pai, nós temos a Tua palavra. E por ela nós nos movemos. Por ela, Senhor Deus, nós vivemos. Que ela cumpra hoje o propósito que ela está sendo enviada do céu para nós. Que Teu Espírito Santo faça tudo o que precisa ser feito em nosso meio, através da Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Queridos, quando Deus faz algo para você, quando Deus faz algo para mim ou para nós, Ele coloca princípios de funcionamento. Em tudo Deus coloca princípio de funcionamento. Ele organiza
todas as coisas. Então, quando você ouve essa palavra cosmo, é um mundo organizado das coisas. É a organização que Deus fez todas as coisas. Percebe que, se você olhar para o irmão, para a irmã, nós somos organizados da mesma forma. Os nossos olhos estão em nossas faces, nariz, boca, todos nós. Os nossos pés estão na base do nosso corpo. Por que Deus fez isso desse jeito? Porque Ele pensou numa organização de funcionamento dos nossos relacionamentos. Se nós fôssemos diferentes uns dos outros na nossa formação física, nós teríamos dificuldade de relacionamentos. Se você perceber, o cachorrinho é igual ao outro cachorrinho. O gatinho é igual ao outro gatinho. Na formação física eles são iguais. O peixe está lá no mar, tem suas espécies, mas estão no mesmo ambiente geográfico. Ele não vai viver na terra. Para que ele tenha vida, ele precisa viver no habitat que Deus criou para ele. E às vezes, nós nos perdemos quando nós desconsideramos a vontade de Deus para nós. Nós nos perdemos e deixamos de ter ou de viver uma vida bem-sucedida. Deus criou o princípio para o relacionamento humano. A palavra de Deus deixa bem claro, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Não existe nada diferente disso. Para quê? Para que haja uma organização de funcionamento da humanidade. A Bíblia não fala da criação de Satanás aqui, nessa organização. Em nenhum momento Deus revela Satanás. Porque ele não precisa ser contado entre nós. Ele não é bem-vindo entre nós. Ele é um estranho entre nós. Mas ele participa da criação. Porque ele já havia sido criado. Satanás, Lúcifer, era um anjo de luz. Mas quando ele se levanta contra Deus, contra a autoridade de Deus, a primeira coisa que ele se perde é a luz de Deus. Ele perde uma posição. Ele perde a função dele, que ele tinha no início. E ele adquire para ele uma nova função no mundo. Que na frente nós vamos perceber como ele entra na história. Como ele luta para impedir que você tenha uma vida bem-sucedida. Como ele luta para que você tenha uma vida distante de Deus. E aqui Deus deixa bem claro, olha só, ele diz que ele criou o homem para dominar, não para ser dominado. E o domínio aqui é sobre as outras coisas criadas, não é o homem dominando sobre o outro homem, imprimindo força sobre o outro homem. Não, é uma relação de respeito e de amor entre nós. E ele deu uma outra ordem, frutificai, multiplicai. Então, quando nós temos uma vida distante de Deus, longe de Deus, não comprometida com Deus, nós vamos continuar dominando, nós vamos continuar multiplicando, nós vamos continuar crescendo. Porque Deus nos tornou pessoas férteis. Mas o interessante é que nós, sem Deus, nós vamos multiplicar coisas ruins. Nós vamos transferir coisas ruins. Porque o nosso coração precisa ser trabalhado por Deus para que nós possamos voltar à origem. E na origem, nós reproduzirmos novamente coisas boas que glorifiquem e exaltem a Deus. Dominarmos
Não mais o mundo em si, mas dominar nós mesmos. Agora, o grande desafio do homem não é de dominar as coisas criadas por Deus, não é dominar a si mesmo. Dominar na sua luta contra a carne, dominar na sua luta contra o pecado, contra as impurezas, contra o orgulho. Essas coisas hoje que nós precisamos lutar e dominar. Quando nós dominamos a nossa carne e nos submetemos elas a Deus, ao domínio do Espírito Santo, nós vamos voltar a essa origem de multiplicar coisas que Deus deseja que nós multipliquemos. E a nossa vida será bem-sucedida. Você terá uma vida bem-sucedida, não só você, como as pessoas que estão à sua volta, seus filhos, seus negócios serão bem-sucedidos, porque a mão de Deus está sobre você. Então, o que acontece? Nós lutamos para nos mantermos de pé. Hoje, a luta do ser humano é para se manter de pé, ele já se acha muito bom. E não é isso. Não é somente se manter de pé, mas é avançar, é crescer em direção a Deus, em direção ao propósito dele para a sua vida, aos planos dele para a sua vida. Então, querido, as leis da vida regem seu sucesso. As leis da vida regem seu sucesso. Mas as leis que Deus colocou, domine, multiplique. Tem algo bom no seu coração, multiplique. Tem uma ação de Deus no seu coração, multiplique. Sobre você foi derramado o amor de Deus, multiplique. Sobre você foi derramada a graça de Deus, multiplique. Porque uma vez que o meu coração e o seu coração se torna terra fértil ao Senhor, nós vamos multiplicar essas coisas. Você vai viver o melhor de Deus nessa terra, a partir do momento que o seu coração for uma terra boa para as sementes que Deus tem para plantar nele. E é assim que Ele faz. A lei do Espírito de Deus é vida. É a graça que liberta as pessoas da lei do pecado e da morte. Então existe uma lei para quebra de pecado, para quebra de maldição. É a lei que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? É a lei do perdão. É a lei da graça, que muda o coração, que transforma a nossa mente, que envolve você de tal maneira a fazer você se ver como Deus realmente te vê. Olhe para você, esqueça as pessoas que estão lutando contra você, esqueça as pessoas que estão armando contra você, esqueça. E comece a olhar essas pessoas como Deus a vê. Não use a sua própria lente. Use a lente do Espírito. Use a lente de Deus. Comece a as ver conforme a palavra de Deus manda. Segredo da vida são bons relacionamentos. Segredo da vida são bons relacionamentos. Começando com Deus. Então, por que Deus agora, quando chama Moisés e dá a ele as leis, as tábuas da lei, e cada lei daquela, se refere a um ensinamento próprio de Deus para nós, para a sua vida. Quando ele recebe a tábua das leis, o primeiro mandamento é: não terás outro Deus diante de mim. Restauração de um relacionamento perdido no Éden. Porque quando o homem se afasta de Deus, a primeira coisa que ele faz é criar deuses para ele. E o primeiro Deus pode ser você mesmo. E o primeiro Deus pode ser o seu anseio pelas suas vocações, pelas suas habilidades. E não é isso que Deus tem para você que você tenha uma vida bem-sucedida. Temer ao Senhor.
Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E para você ter uma vida bem-sucedida, você precisa de sabedoria. Sabedoria para o autodomínio. Sabedoria para multiplicar aquilo que Deus colocou no seu coração e para preservar. Porque não é somente ganhar, é saber preservar. E o conceito de sustentabilidade é esse. É conservação, multiplicação daquilo que você tem para que se mantenha a espécie. Para que se mantenha aquilo que você tem. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus coloca. Por quê? Princípio de multiplicação, de fidelidade. Porque se você é fiel no pouco, você vai ter sabedoria para lidar com o pouco. E você vai ser capacitado a lidar com o muito. Então o pouco de Deus para você é uma formação. Preparando você para coisas maiores. Ora vista, quando Deus dá aqueles servos, quando aqueles servos recebem os talentos. Um recebe 1, outro recebe 2, outro recebe 5. O que recebeu 1, enterrou. O que recebeu 2, multiplicou. O que recebeu 5, multiplicou. Qual a diferença? Se todos eles tinham capacidade de multiplicação. A forma com que ele via o Senhor. Entende, querido? A vida bem-sucedida está à sua disposição. Você ter sucesso na vida está à sua disposição. Mas agora tenha consciência do que é sucesso. O que é sucesso? A fama não é sucesso. Poder não é sucesso. Sucesso é um propósito alcançado. Correndo, agindo dentro das regras perfeitas que Deus criou para nós. Então o sucesso tem um caminho, tem um jeito de se plantar, tem um jeito de se colher, tem um propósito sendo estabelecido na sua vida. Você faz parte de um processo de Deus para algo maior, que vai levar você a um crescimento exponencial nesse tempo. Não vai afastar você de pessoas, mas vai aproximar você de pessoas. Não vai levar você a rejeitar pessoas, a maltratar pessoas. Pelo contrário, no seu sucesso vai ser vista a glória do Senhor Jesus. No seu sucesso vai ser vista a paz do Senhor Jesus. No seu sucesso vai ser vista a alegria do Senhor Jesus. Para que você seja um exemplo, um modelo dele nesta terra. Quando as pessoas olharem para você, vai ver Jesus e vai ver que o resultado do seu sucesso é Jesus. Deus que se revela. Então, nós vemos aqui Deus se revelando ao homem no Éden. E Deus que revela as coisas para você, Ele também se revela através das coisas. Nós temos exemplos da forma com que Deus se revela. Na Bíblia, a revelação de Deus é uma forma como Ele se comunica com os seres humanos. Para que possam conhecer a Ele e conhecer os seus propósitos. Então, primeira coisa, Deus vai querer se revelar a você. Deus vai querer que você o conheça, que você o busque, que você o deseje, que você o ame, para depois Ele revelar coisas que Ele vai fazer através de você. E essa relação vai levar você a um sucesso, vai levar você ao crescimento, vai levar você à multiplicação.
Deus se revela ao homem por meio da criação. Deus se revela ao homem através de Jesus e através da sua palavra. Estou falando de revelação especial e revelação geral de Deus para conosco. Mas nós temos alguns exemplos na Bíblia que Deus deixa bem claro quando Ele te procura, quando Ele está desejoso de ter um relacionamento contigo, está desejoso de fazer algo grande na sua vida. Olha onde Deus foi encontrar Moisés. Moisés sai do Egito, fugido. Moisés está no deserto. Moisés tinha constituído uma família. Mas Deus vai lá. Êxodo, capítulo 3, verso 14, nos diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Revelação de Deus. Deus se revelou a Moisés. Tem um fenômeno, da sarça ardente, mas tem uma comunicação. Moisés não conversou com a sarça. Moisés conversou com Deus. A sarça não falava. Quem falava era Deus. E não falou uma língua estranha não, falou uma língua que Moisés entendia. Falou uma língua que Moisés entendia. Agora, a partir do momento que Deus se revela a Moisés, Deus revela Moisés a Israel, querido. E não revela mais um Moisés comum, revela um homem cheio de poder, um homem cheio de autoridade, que falava da parte de Deus e as coisas aconteciam conforme Deus disse. Quando você recebe uma visitação de Deus, quando você recebe uma palavra de Deus, as coisas vão acontecer conforme aquela palavra. Revelação de Deus. Então Deus se revela com você porque Ele tem um propósito, para que aquilo que Ele disse que seria, vai acontecer exatamente da forma que Ele disse. Revelação. E a partir desse momento que Moisés começa a viver, exercer a sua autoridade, como homem de Deus, ele começa a ter uma vida bem-sucedida. Mas ele não viveu a história dele. Ele não viveu os planos dele. Ele viveu os planos de Deus. Moisés é conhecido por nós hoje como um grande líder de Deus. Um homem a quem Deus falava, face a face. Um homem que ouvia e entendia a voz de Deus. Às vezes as suas lutas vão te levar você para um deserto, para um lugar que só Deus pode falar com você. As suas lutas vão levar você para um lugar onde a sarça vai queimar na sua frente. Se ela não queimar na sua frente, ela vai queimar dentro de você através do Espírito Santo. E isso vai se tornar uma realidade, isso vai se tornar coisa comum. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai uma pessoa que carrega a glória de Deus. A sua casa é um lugar onde a glória de Deus precisa ter essa liberdade. Os seus negócios serão marcados pela glória de Deus. Assim diz o Senhor. Isaías 44, 24 diz assim. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas,
que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Que coisa linda o nosso Deus. Você olhar para essa natureza e não contemplar a glória de Deus, como se tudo isso que nós temos fosse coisa do acaso. Queridos, sabe por que o céu está desse jeito? Não sei como está lá fora agora, as estrelas no lugar, o sol no lugar, a lua no lugar. Sabe por quê? Porque nós não chegamos lá. O dia que nós chegarmos lá, nós tiramos tudo do lugar. O sol está muito quente. A lua está muito gelada. Glória a Deus, nós não chegamos lá. E que não chegue. Para continuar do jeito que Deus fez. Então nós não somos chamados para desfazer o que Deus criou. Não. Nós somos chamados para multiplicar aquilo que Deus criou. Preservar, cuidar, zelar. Um pela vida do outro, pela natureza, por tudo que temos, por tudo que somos, para que nós tenhamos paz nessa terra. Querido, como é bom trazer paz para as pessoas, como é bom trazer alívio para as pessoas, como é bom poder fazer isso. Tenha uma vida bem-sucedida. Agradeça a Deus pelo que você tem. É pouco, mas agradeça. Para você, talvez você ache muito o que você tem. Agradeça. Tenha uma vida frutífera. Tenha um ministério frutífero. Aleluia. Isaías 46, 9 e 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanece de pé, e eu farei tudo o que me agrada. Pode aplaudir o Senhor? Sim, Deus vai fazer tudo o que agrada a Ele através da sua vida. Você é a mão de Deus nessa terra, você é os pés de Deus nessa terra, você é a mente pensante de Deus nessa terra. Você se move, Deus se move com você. Você se move na palavra de Deus, Ele confirma os seus passos, e assim as coisas vão sendo estabelecidas. É você, querido. Deus está olhando lá do céu agora e está olhando para você. Quando Ele chama pelo nome as estrelas, Ele chama cada uma pelo seu nome. Esqueça o que estão falando de você por aí, o que estão falando da sua casa, da sua família por aí. Agora, o que os céus estão falando a teu respeito? O que os céus estão falando a seu respeito, a meu respeito nesta terra? Com a vida que Deus me deu, o que estão falando os céus a respeito de mim? Na posição que Deus me colocou, o que os céus estão falando a respeito de mim? Com os dons que Deus me deu, o que os céus estão falando a respeito de mim? São perguntas que você vai ter que responder, que eu vou ter que responder. Querido, eu não sei, tem coisas grandes para acontecer na sua vida. Tem um caminho diferente para esse ano de 2025 na sua vida. É um ano de você edificar a sua casa, a sua história, a sua vida. Reveja os fundamentos da sua história.
Reveja onde você está colocando as forças que você tem, o seu tempo, os seus recursos, os seus relacionamentos. Deus está falando. Deus está falando. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho. Querido, se Ele está falando por seu Filho, quem está ouvindo o Filho de Deus? Quem está ouvindo o Filho de Deus? Quem está obedecendo o Filho de Deus? Quem está sendo transformado pela sua graça, pelo amor do Filho de Deus? Quem? Por favor, que seja você, e nesta noite, agora, neste lugar, receba a graça de Deus, receba a glória de Deus, para você viver esse tempo novo. Deseje isso. E o melhor de Deus está por vir. Aonde você tocar será abençoado. O que você falar vai acontecer por meio dessa palavra. As revelações de Deus causam impactos. Foi isso que fez com a vida de Adão. Impacto que causa frutificação, impacto que causa multiplicação através do domínio. Quero lembrar aqui a manifestação de Jesus. Quando Jesus chegou, quando João batiza Jesus, começa um alvoroço em volta do nome Jesus. Começa um alvoroço por causa do nome de Jesus. Começa um grande alvoroço por causa dos milagres de Jesus. Começa um grande alvoroço por causa das palavras de Jesus. E Jesus veio para trazer de volta o domínio perdido no Éden. Jesus veio trazer de volta o poder de multiplicação perdido no Éden. Jesus veio trazer de volta o poder de frutificação perdido no Éden. Jesus quer ter uma vida bem-sucedida? Ande com Jesus. Não faça nada sem Jesus. Não comece nenhum relacionamento sem Jesus. Não comece nenhum negócio sem Jesus. Não faça nada sem Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus já liberou o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de você, para se comunicar com você, para falar com você e direcionar os seus passos em direção à glória de Deus. Irmãos, é só o começo. Abel recebe uma revelação de Deus. E Abel revela a Deus através da sua fidelidade, da sua devoção. Enoque, por sua comunhão com Deus, por revelar a Deus aonde ele passava, em tudo que ele fazia, a ponto de Deus o tomar para si sem experimentar a morte. Homens que revelam a Deus, homens que têm vida bem-sucedida. Noé, no meio de uma geração corrompida e perversa, recebe uma revelação de Deus, que para muitos naquele tempo era uma atitude insana de Noé.
construir uma arca onde nunca choveu. Mas ele ouviu uma voz de Deus. Ele ouviu uma direção de Deus. Às vezes, querido, fique com a loucura de Deus. Fique com as loucuras que Deus vai começar a falar. Para muitos, construir é loucura. Essas salas aqui em cima. Mas nós vamos conseguir. Porque nós temos um Deus. Nós temos irmãos fiéis. Deus vai mandar recursos, vai mandar o que nós precisamos. Porque eu não estou construindo para mim. É para Ele. É para a comunidade. É para a glória dEle. Amém? Então, Noé obedeceu. Aí ele revela a Deus. Mas sabe o que acontece com a revelação de Noé? As pessoas não acreditam. Mas a sua família acreditou. A sua família começa a trabalhar com ele. E o final da história vocês sabem. Deus se revelou a Noé. E a revelação de Deus salvou Noé e sua família. É assim que Deus faz. Com aqueles que são próximos dele. Abraão também. Poderia contar para vocês aqui inúmeras pessoas. Mas Abraão também recebeu. Deus se revelou a ele. E ele revela a Deus. Na vida do seu filho. Aí seu filho passa isso para os seus outros 2 filhos. E Jacó passa isso para os seus 12 filhos. Agora o próprio Deus vem e começa uma nova revelação através de Moisés. E traz a história de novo. E entra na história. Agora não mais com um homem chamado Abraão, mas sim com uma nação chamada Israel. Irmãos, pode tentar qualquer coisa contra Israel. Israel não vai ser destruído. Há uma promessa de Deus sobre Israel. Ai de quem se levantar contra Israel. E eu vou dizer para você, tem a igreja também, que representa Israel nessa terra. Não um Israel geográfico, mas um Israel mundial. O Israel de Deus que nós fazemos parte. Ah, queridos, exemplos de homens que tiveram uma vida bem-sucedida. Mas eu quero dizer para você que não foi fácil. Todas as pessoas que têm vida bem-sucedida, elas vencem desafios. Sabe por que nós muitas das vezes queremos milagres de Deus? Para fugirmos dos desafios. Cresça com os desafios. Porque o milagre Deus já tem. Milagre é para aquilo que você e eu não podemos fazer. Com a nossa fidelidade, com a sua fidelidade. E eu não estou falando aqui só de aspecto financeiro, estou falando de vida, de testemunho, de santidade. Você vai vencer. Desenvolva uma vida santa que agrade a Deus. Desenvolva uma vida pura que agrade a Deus. E o mais Ele fará. Agrade-te do Senhor, é o que o salmista diz no Salmo 37. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas agrada ao Senhor. O que agrada a Deus? Uma vida pura, uma vida santa, uma vida reta. Sabe o que Jesus disse para as pessoas que Ele abençoou? Vai e não peques mais. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. É só isso que nós precisamos. Fugir do pecado
e desenvolvermos a nossa fé. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vem para cá. Sabe por quê? Porque coisas maiores estão por vir. A partir de hoje, dê um reset na sua história. A partir de hoje, dê um reset na sua vida. Permita ao Espírito Santo fazer tudo. Permita ao Espírito Santo fazer tudo. Larga o controle. Seja fiel. Mas sabe quem é fiel? Só quem ouve, querido. Se você não ouvir, você não vai obedecer. Só quem ouve. A minha mãe, ela falou assim: Maurício, tem que ir lá no mercado comprar isso, isso, isso. Sabe o que eu fazia? Fingia que não estava ouvindo, para não obedecer. Mas sabe como é mãe, né? Ela sabia que tinha ouvido. Às vezes a gente faz isso com Deus. Finge que não entende, finge que não ouve, para não obedecer. Aí teve um dia que ela falou uma vez só: Maurício. Aí eu falei: não vai falar de novo não? Aí quando eu levantei, os músicos podem vir. Quando eu levantei, ela já estava indo fazer. Que lição. Eu fui atrás dela e falei: não, mãe, deixa que eu vou. Deixa que eu vou lá. O sol está muito quente. Como você vai ouvir? Como você vai obedecer se você finge que não ouve? Finge que não é contigo. Ah, não é comigo não. Deve ser com meu irmão do lado. Deve ser com meu esposo, com a minha esposa. Não. É com cada um de vós. É com cada um de nós. Deus chama as estrelas pelo seu próprio nome. Eu quero profetizar que você é uma estrela do Senhor. E Ele está te chamando pelo seu nome. Não há nada perdido. Os seus fracassos, as suas perdas, pode ser um meio de Deus glorificar o nome dEle através da sua história. Querido, se você quer ter uma vida bem-sucedida, tema ao Senhor. Volte para o lugar onde você caiu. Se arrependa. Faça uma aliança com o Senhor. E peça a Deus de novo. Aquilo que Ele te deu, o domínio sobre o seu coração, o domínio sobre as suas emoções, para que você não peque, para que você não fique irado ou irada à toa, para que você não desanime. Se você precisar, eu te ajudo. Se você quiser, eu te ajudo. Essa igreja te ajuda. Nós vamos estar voltando agora com o Ministério de Mulheres. Venham. Não ande sozinho, você que é mulher. Homens, venham. Não vamos andar sozinhos. Vamos ser amigos, companheiros, irmãos de verdade. E creia, Deus vai fazer o sobrenatural. Porque nenhuma obra do Senhor dá errada. Você não nasceu para dar errado.
Você não nasceu para dar errado. João Batista nasceu só para uma coisa. E ele foi fiel. A ponto de Jesus falar de João, dizer que homem nascido de mulher, não houve ninguém igual a ele. O José, melhor dizendo, foi vendido pelos seus irmãos. E eu estava hoje orando por essa palavra, hoje à tarde, passei a tarde meditando e orando, só orando. E Deus me deu uma visão tão clara de José. José, ele foi para o Egito, chegou lá como escravo, não foi isso? Mas quando que José deixou de ser escravo? Moisés foi vendido, mas quem comprou José? Quem comprou José? Sabe quem libertou José? A sua obediência, a sua intimidade com Deus, a sua fidelidade. Foi isso. E a glória de Deus pôde libertar José. Vamos colocar em pé? Queridos, gostaria de orar por você.